Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Hoje é o nosso episódio de número 45, com o tema A Conversão e a Antropologia da Liberdade Humana, hoje parte 3. Bem, gostaria de nos apresentar, como eu tenho o costume de fazer, né? Antes de tudo, gostaria de dizer que nós somos cristãos. Às vezes uma pessoa chega pela primeira vez para ouvir a gente aqui. Somos cristãos de confissão luterana. A confissão luterana não é o mais importante aqui, mas sim o ser cristão. Nós temos uma confissão luterana, mas não um constrangimento de, quando necessário, criticar o próprio Lutero e a sua produção. E a gente também tem uma formação, cada um de nós aqui tem uma formação, e a gente apresenta isso com uma finalidade. A finalidade de dizer que houve um processo de preparação ao longo dos anos para a gente colocar essa formação a serviço. Qual é o serviço que a gente quer prestar? A gente quer tornar claros valores e crenças da fé cristã que nós entendemos que não têm recebido a devida atenção, o devido esclarecimento e que são fundamentais para a vida na fé. Dito isso, meu nome é Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo de formação, tenho também um doutorado em psicologia pela Universidade de Brasília, UNB, e sou professor de psicologia da educação do Instituto Federal de Goiás. Tenho também uma formação em teologia pastoral e urbanidade. Professor Cláudio Ivan de Oliveira, professor Cláudio também é psicólogo de formação, tem um doutorado em psicologia pela UNB, tem uma formação em teologia pastoral e urbanidade e uma formação em teoria social. O professor Cláudio ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás. Também o professor Anderson Cleiton Pires. O professor Anderson ele é filósofo, teólogo, sociólogo. Ele tem algumas formações intermediárias aí que eu já falei em outros episódios, mas principal da formação dele, ele é sociólogo e é doutor em sociologia pela Federal do Rio Grande do Sul e é doutor em teologia, especialmente em hermenêutica bíblica pela ESTE de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Bem, então vamos retomar. No último episódio nós continuamos tratando do tema da liberdade, e é sempre bom lembrar que nós estamos tratando desse tema por ser ele um tema que é a base da moral cristã. Base. Sem pensar a liberdade adequadamente, a gente vai ter dificuldade de entender, por exemplo, o sentido da conversão, o sentido da salvação e o sentido de vários outros temas que são fundamentais na fé. Então, por isso que a gente está dando atenção para isso. E a gente parou numa pergunta, talvez a pergunta pareça um pouco longa, mas fiquem atentos, porque ela será bem respondida ao longo desse episódio. Nossa terceira pergunta hoje, que é: a liberdade, como atributo fundacional da pessoa humana, deve ser considerada parte constitutiva, fundamental, da identidade psicomoral do mesmo? Ele está perguntando se a liberdade ela constitui a identidade psicomoral da pessoa humana. É isso? Sim. Quem gostaria de começar a nossa reflexão respondendo essa pergunta? Sim, a resposta à pergunta é sim, não é? Desde o texto do Gênesis, da criação e da queda do ser humano, o problema da liberdade está posto, não é? Existe uma grande oferta de possibilidades no diálogo de Deus com Adão, não é? E dentre essa imensa oferta existe um veto, não é? Há um fruto que ele não deve consumir. E esse texto então apresenta a natureza moral do ser humano e a liberdade como uma variável que, mediante o seu uso, ela se relaciona, por um lado, a preservação da saúde ontológica do ser humano e, por outro lado, a condução da vida humana para a complexificação e para a doença, não é? Então, desde que o ser humano é apresentado no Gênesis, o problema da liberdade está colocado. Então, a resposta que eu tenho para essa pergunta é sim. A liberdade, a partir do exercício da liberdade, das suas escolhas de natureza moral frente a uma polaridade bem e mal,
É no exercício dessa liberdade que o ser humano conduz a sua vida para a saúde ontológica ou para um comprometimento da mesma. Professor Cláudio, eu queria que o senhor nos esclarecesse a compreensão que se pode ter da liberdade a partir do mal-estar da civilização do Freud. Sim. Essa obra do Freud, ela é uma obra que toca, se interessa pelo problema da liberdade, não é? A tese do Freud é de que o processo civilizatório ele arranca o ser humano do estado de natureza, do seu estado de instintividade. Para Freud, o estado de natureza é aquele no qual o ser humano goza plenamente da liberdade. Liberdade aqui entendida como instintividade, não é? A ideia do componente do aparelho psíquico de Freud, o id, demarca muito bem a concepção quantitativa que o pensamento de Freud tem quanto ao problema do sofrimento, da tensão, do alívio e do prazer, não é? De maneira que esse representante do estado de natureza no ser humano, que é o id, funciona a partir de um princípio do prazer, isto é, quanto mais a libido é represada e é impedida a sua vazão, mais tensão, mais sofrimento existe no aparelho psíquico. Quanto mais descarga, mais prazer, mais distensionamento. Então, nesse estado de natureza, que é representado pelo componente do aparelho psíquico do id, se coloca um problema para o processo civilizatório. A tese de Freud é de que, para que a ordem social se estabeleça, é preciso que se imponha, que a civilização imponha a privação da liberdade instintiva do ser humano, não é? Então, a tese dele em Um Mal-Estar na Civilização é que civilização significa privação da liberdade. Liberdade em que sentido? Liberdade compreendida como instintividade. Como é que o ser humano, então, poderia gozar plenamente da liberdade? De forma utópica, o Freud afirma que o gozo da liberdade instintiva só poderia acontecer à medida que o ser humano volta, regride ao estado de natureza, não é? E é retirado desse espaço civilizatório que, desde a infância, impõe a repressão ao que Freud entende que são os desejos mais constitutivos do ser humano, não é? Dentre eles o incesto e o parricídio, não é? Então, a concepção que Freud tem acerca da liberdade é marcada por essa polaridade, civilização e estado de natureza. Tudo indica que Freud foi influenciado pela crítica de Nietzsche, não é? A crítica de Nietzsche que via na moral religiosa um problema que privava o ser humano do exercício da sua liberdade autonomista, emancipada de uma dependência divina. Então, acho que num primeiro momento, não sei se é exatamente isso que o professor tem em mente, mas num primeiro momento é preciso entender que o conceito de liberdade em Freud se caracteriza a partir da instintividade, enquanto que no texto de Gênesis que eu citei antes, não é? O exercício da liberdade ele é limitado por uma polaridade entre o que é permitido e o que é proibido. No texto de Gênesis há um tensionamento moral diante do qual o exercício da liberdade implica uma escolha por parte de Adão, não é? Consumir ou não consumir. De um lado,
Freud diz: liberdade só se realiza no estado de natureza. No texto de Gênesis, liberdade só pode ser pensada a partir de um tensionamento moral que impõe um limite ao desejo desregrado e cobiçoso do ser humano. Obrigado, professor. Eu acho que a grande questão hermenêutica que se costurou ao longo da história, a história do pensamento judaico, cristão, né? É porque nós tivemos dificuldade de pensar de forma associativa a convergência semântica de dois conceitos antropológicos: o conceito de inocência e o conceito de instintividade. Porque o que caracteriza, na verdade, a natureza antropológica de uma moralidade aceitável do ponto de vista da abordagem mítica do Gênesis, né? É que a liberdade não seria condicionada nem para a possibilidade do consumo, do veto, nem para a possibilidade do não consumo. Então haveria uma neutralidade, e essa neutralidade seria o componente não condicionante da liberdade, que caracterizaria o fato de que o ser humano, a pessoa humana, naquele momento da pré-queda, era um ser humano puro, do ponto de vista da sua constituição psíquica, do ponto de vista da sua constituição moral. Psíquica, porque não há um condicionamento psíquico empurrando ele para uma escolha. A escolha é uma escolha que parte do critério, não de que a escolha em si é uma escolha feita a partir de um pré-conhecimento do homem enquanto tal, porque ele não tinha ainda experimentado o fruto da árvore proibida. Então ele não sabia exatamente qual seria o efeito, a consequência dessa experiência de comer um fruto proibido, né, ou um fruto de uma árvore proibida. Vale a gente entender aqui o seguinte: não é a etiqueta da árvore proibida que torna a ação do homem uma ação transgressiva, mas o veto divino que diz que dessa árvore você não pode comer. O que faz daquela árvore uma árvore inacessível do ponto de vista da possibilidade de uma escolha, de uma seleção de alternativas prováveis para o consumo ou não consumo, é saber se ela passou pelo veto divino ou se ela não passou pelo veto divino. Porque a transgressão não é comer o fruto de uma árvore em si, que faz dessa árvore uma espécie de símbolo da negatividade. Não. O que torna essa árvore um problema para a moral, para a escolha que se tem, a tensão entre comer e não comer, é que Deus aponta: essa aqui não pode ser consumida, o fruto dessa árvore. Então, na verdade, é Deus que coloca o veto, e é o veto que cria tensão que vai compor a natureza de um problema posterior, que é a cobiça. Quando Deus fala, não come dessa árvore, ele cria uma linha imaginária que vai dividir, do ponto de vista da moralidade, o que pode ou o que não pode produzir uma sensação de natureza hedônica, prazerosa. Então nós temos ali um dilema. O dilema é que existe a possibilidade de se ter uma sensação
de euforia, uma sensação de euforia que está associada ao conceito de autonomia. É um desejo autônomo. Se você come, você está autonomamente se desconectando com Deus e decidindo consumir aquilo que Ele estabeleceu como veto de não consumo. É mais ou menos por aí que a gente tem que entender. Obviamente que essa digressão intelectual que eu estou fazendo aqui, ela é dedutiva, ela é uma digressão intelectual dedutiva ou está associada ao progresso da psicologia humana, ao progresso da antropologia humana, ao progresso da sociologia humana. A gente não poderia fazer essa elucubração aqui há 5, 6 séculos atrás. Estava fora do alcance dos reformadores, estava fora do alcance dos pensadores da Idade Média. Quer dizer, nós só conseguimos deduzir essa reflexão complexa a partir de um evento que é simples, que acontece na abordagem mítica do livro de Gênesis, porque nós evoluímos a nossa capacidade de tentar compreender esse modus operandi do homem em espaços sociais distintos, em lugares em que normas ora instigam o homem para se comportar de modo a negar as suas instintividades intrínsecas à sua vontade, e ora o condiciona no sentido favorável a esse consumo, ou seja, o incentiva, né? Então nós temos esses horizontes, e esses horizontes foi sentido, se tentou pensar essas duas exposições do ponto de vista conceitual na psicanálise com essa troca de conceitos e de superego. Na verdade se trata de racionalidades que ora racionalidades conduzidas por um princípio do prazer, e portanto ela é instintiva, ela se realiza só do ponto de vista da sua relação direta com um espaço não mediado, não conduzido, não limitado, não delimitado por normatizações. Então nós temos um espaço que os filósofos modernos do contratualismo chamou de estado de naturezas, né? E o outro não. O superego é o efeito de uma civilização imposta do ponto de vista da intrasubjetividade, do ponto de vista da intersubjetividade, ou seja, existem limites que são colocados para o eu e os limites colocados para o eu em relação a um tu. Então nós temos aí limites que estabelecem eu diria até onde eu posso me conduzir com tal escolha, e até onde essa escolha, não só essa escolha feita, atinge a minha compreensão subjetiva da vida, do estar aí no mundo, mas atinge também o meu próximo. Então, no caso aí, atingiu basicamente a relação de uma posteridade. Logo depois da queda, a gente vê a narrativa que fala sobre o conflito entre duas pessoas que aparentemente não poderiam estar sendo flagradas naquele estado de conflito, que é o Abel e o Caim. Eles deveriam ser protegidos pela mística do capital afetivo. Eles deveriam ser protegidos pela capacidade de existir em função ao outro, que está presente numa racionalidade afetiva que não depende do sentimento ou da sensação reivindicada pela
a racionalidade do Eros, e portanto ali já está presente que a gente precisa aprender a amar, mas não de sentimento e nem de sensação. Emoção, sensação e sentimento não deveriam ser compreendidos como manifestações ou expressões de um capital afetivo, não. Na verdade, se a gente queria, eu acho que o conceito de ágape, né, e portanto a gente falou de uma racionalidade afetiva, agápica, um agir que se caracteriza pelo o afeto que não é constrangido a pressupostos sentimentais, a pressupostos emotivos e nem a pressupostos sensoriais. Eu não tenho que sentir algo para fazer algo em favor a quem quer que seja. E esse é o sentido da racionalidade afetiva, ou da racionalidade agápica, né? Pois bem, ela não está presente no hebraico, obviamente. Se alguém quer dizer, não, o ágape é o equivalente do hesed hebraico, sim, e não é, né? A expressão é que agápica é uma expressão forte porque ela caracteriza uma ação não determinada, uma ação moral, uma ação social não determinada por condicionamentos, eu diria, nem culturais, portanto não há reprodução de tradições, e nem subjetivos, do tipo ação com relação a determinados fins. Não. Porque eu não tenho interesse em oferir algum tipo de benefício quando eu me aproximo de alguém. Deveria ser em tese, isso aí. Mas o fato é que isso não funciona assim numa sociedade, numa configuração social de existência onde há um nível de civilidade complexa. Não há. Eu passo a ter interesse, eu passo a exercer minhas motivações baseados no princípio da retribuição. O que eu posso ganhar com a minha aproximação dessa pessoa? Então, a liberdade passa a ser, de alguma forma, pensada por esse vício, a partir desse vício. O vício de se aproximar para oferir benefício. Professor, esse benefício pode ser o que aparece na análise do Sermão do Monte, quando alguém faz o bem para ser percebido publicamente que aquele bem foi feito. Isso aí. E ele é repreendido no sermão porque se diz: aquele que assim fez já teve o seu prêmio. É isso aí, professor. Isso exemplifica, pode ser encaixado dentro daquela categoria que a gente às vezes usa, que é de racionalidade capitalística? Exatamente. Porque o que é a racionalidade capitalística? É a negação de tudo isso. Uhum. É quando o critério do o que a gente usa muito em linguagem o que se usa muito em linguagem econômica, da economia, é o custo-benefício. Relação custo-benefício. Então você tem uma medida para estabelecer ações e as consequências dessas ações. Quer dizer, o que ao fazer essa escolha, o que ela vai produzir em termos de consequência. Consequência em termos de um efeito de benefício próprio e um efeito de, eu diria, de perdurabilidade em termos de relacionamento. Quer dizer, é assim que se formam as relações comerciais. As relações comerciais entre as nações. O comércio passa a ser uma espécie de vínculo que garante a perdurabilidade e evita a possibilidade de se estabelecer políticas de guerra entre elas. Então, enquanto existe uma relação de comércio, evita-se a possibilidade de guerra entre as nações. Isso aí está no clássico. Os clássicos da teoria política trabalham essa questão, né? Guerra e paz, etc. Mas a paz, então, ela não é preservada com preocupação nenhuma com o outro. Ela é preservada porque isso é bom, antes de tudo, para mim. O problema é que essa racionalidade capitalística ela é de natureza instrumental. Então, existe um benefício a ser estabelecido como troca.
o benefício de suprir o que ele espera de mim e de ser suprido pelo que eu espero dele. Eu sempre dou o exemplo do caixa do supermercado. Esse é um bom exemplo. Ali não existe o sentimento, ali não existe a paixão, ali não existe a sensação de estar sendo atendido por uma caixa do supermercado tal. Não. Ali é o problema de uma necessidade que precisa ser preenchida. E essa necessidade, ela produz um sentido para a minha ação em relação ao tu e o inverso. Né? Isso tudo nós estamos falando de liberdade. Mas uma liberdade que agora, sobretudo nessa linha que separa a queda do pós-queda, né, como é possível pensar a liberdade antes, na transição e depois. É uma coisa bem complicada, porque, veja bem, o que caracteriza a liberdade antes? Eu não posso dizer que é a instintividade, porque senão vou dizer que essa instintividade ela já foi tocada, se for só ela foi tocada por algum grau de... ela já pende para uma direção. Né? Ela já pende para a direção da sensação. Então, se ele é inocente, então não existe essa disposição ambivalente da vontade. E, portanto, nós temos uma liberdade relativamente não, plenamente neutra. É assim que ela tem que ser pensada no estado pré-queda. Já no pós-queda, o que acontece é a alteração. É uma liberdade que tem os dois lados, mas por causa da experiência da transgressão, a experiência de infringir e não ser imediatamente punido por aquilo, lembra que ele é tirado depois. Mas ele estava lá, ele transgrediu e ficou um tempo lá. Aí Deus diz, olha, vamos tirar ele aqui do Éden. Para ele não ficar pensando que existe recompensa para quem infringe a lei. Por quê? Porque se ele estava tendo acesso ao fruto da vida e ao mesmo tempo transgrediu, então alguma coisa está de errado nisso aí. Porque Deus disse, olha, no dia que comer, morrerá. Mas ele não morre, por quê? Porque ele tem acesso ao fruto da vida. E ali se pensa a morte também no sentido biológico, mas sobretudo a morte no sentido do eu subjetivo, aquele eu que deveria ter a capacidade de não ser condicionado nem por um estado de instintividade e nem por um estado de civilidade, de racionalidade. Vamos criar um conceito aqui para caracterizar o superego do Freud, uma racionalidade superegal. Né? Ou superegótica, né? Então, o conceito aí sugere exatamente que a civilização produziu um vício inevitável na vontade que foi transformada em uma espécie de compulsividade. Essa compulsividade ela foi suficientemente pensada por Paulo no capítulo 7, porque o que torna a escolha do bem, o ideal do bem segundo a lei, é exatamente esse atropelo dessa compulsividade ou dessa vontade compulsiva que torna um objeto da escolha sempre um objeto de preferência. É o que o senhor diz no texto Escatologia da Moral e a Morte da Cobiça. Exatamente. Existe um paradoxo na civilização, exatamente por impor o veto à instintividade, a civilização erogeniza, quer dizer, ela torna no mundo imaginário o objeto proibido aquele objeto
cujo toque produzirá a maior experiência orgástica do que o objeto que não é proibido. É isso aí. Né? Então veja bem como é que nós temos um fenômeno complexo, um fenômeno antropológico ou psicoantropológico complexo para ser pensada a partir da narrativa do Gênesis, em que trata da queda do homem. E como é que Paulo lida com isso, à luz do evento crístico? Depois que Cristo vem, ele vem para restaurar a vontade, a liberdade. Em parte sim, né? Porque o que a gente compreende por santificação é um mecanismo da providência que produz uma viagem de regresso moral. E é também psicológico, né? Para o seu o estado de inocência. Então, de volta para, se o homem não nascer de novo, esse não nascer de novo sugere essa viagem de volta. E quando se fala nascer do Espírito, é porque o Espírito que opera essa viagem de volta pelo meio, né? Pelo instrumento que é o instrumento da santificação. Então, eu estou dando só uma introdução aqui, acho que é uma introdução. Eu estou entendendo que é difícil para quem está escutando pela primeira vez. É difícil entender de imediato isso aí, e portanto eu sugiro para quem está nos ouvindo e está nos vendo para voltar e escutar pelo menos umas 2, 3 vezes esse vídeo, para tentar assimilar exatamente o que nós queremos falar queremos propor com o conceito de liberdade ambivalente. A teoria ou a tradição calvinista, ela teve uma dificuldade de compreender a liberdade. Ela parte do ponto de vista de que existe uma relação entre a vontade e a prossecução do bem moral a partir do exercício dessa vontade. Isso não se provou, isso não se mostrou. E ela diz, olha, na verdade isso não se mostrou no campo da prática, isso não se mostrou factível ou factual. Por quê? Porque na queda acontece um acidente que é de natureza macrocósmica, atinge a todos na criação, que é o fenômeno da total depravação. A total depravação é um evento que corrompe não só a psicologia humana, a cognição humana, mas corrompe também a capacidade do homem, ao pensar a sua escolha, corrompe esse ato de escolha e, portanto, isso afeta diretamente a sua capacidade de ética crítica, né? Portanto, ele não tem como fazer uma pergunta em relação à viabilidade ética ou não de determinadas escolhas morais. Isso também é um problema que se apresenta sobretudo no Monte da Sermão, né? Quando aqueles capítulos que Jesus ele apresenta a moral do reino de Deus, a ética do reino de Deus, e investe o ideal dessa ética, dessa moral, do ponto de vista daquilo que se espera, ou daquilo que o senso comum daqueles que o ouvem espera em termos de projeção. O que Deus espera de cada um de nós. Ele espera que a gente consiga viver do ponto de vista moral num patamar de sofisticação ética muito elevado. Não. Ele diz o seguinte, ele pega exemplos simples, né, da vida cotidiana para mostrar que a lei não conseguiu revelar a profundidade
eu diria, a profundidade intencional de cada prescrição legal. Aí ele diz, deu vários exemplos lá. Você lembra, vocês ouviram o que foi dito pela lei? Não matarás. Eu dizia, olha, antes de você matar, você tem que desenvolver uma engenharia da maldade. E tudo começa aí. O dolo começa nessa engenharia da maldade, até se consumar no fato do homicídio. Então, à medida que a gente analisa, pensa apenas do ponto de vista da lei, basta a objetividade dos fatos. Fez ou não fez, para considerar que houve justiça e obedeceu. É o que está sendo discutido agora aqui no Brasil. Está sendo discutido se um plano já é em si um crime. Sim. Ou não. Né? Já está se discutindo isso aí. O plano já é um crime? Se for um crime, então o cara vai ser preso. Ou não, não é. Aí a Constituição diz que não. O Código Penal diz que não. Então é uma discussão aí para os juristas, né? Não sei qual vai ser o destino dessa discussão. O fato é que isso aí vem lá de trás. E, portanto, a base de tudo isso é a liberdade. É a partir da liberdade que nós temos ou não a possibilidade de vivermos de maneira saudável na vida, de nos organizarmos moralmente de forma saudáveis na vida, sem atropelar o outro e sem ser atropelado pelo outro. E aí o que pacifica esse cenário é somente uma coisa: a recuperação da inocência. Porque, interessante, mas o tipo de racionalidade que se apresenta no estado, na consciência e no modo de operar de uma criança, baseado no pressuposto de uma racionalidade agápica. Agápica por quê? Porque a criança, via de regra, quando ele faz um bem, ele não tem noção do que é o bem que ele está fazendo. Mas também ele não faz alguma coisa boa baseado num requisito cultural, eu diria, de algum tipo de premiação que ele vai obter por ter realizado determinado bem. Não foi contaminado pela racionalidade capitalística. Não foi contaminado. Então, isso é interessante, hein, porque essa afirmação não foi contaminado significa que ele está disponível o tempo todo para viver da forma como se vive Deus. Ele é um pequeno ser, é um pequeno ente divino na Terra, mas movido por uma racionalidade que é mais forte do que a racionalidade capitalística. Por isso que Jesus faz o trocadilho, né? Se você faz a escolha para se proteger nessa vida, você perderá. E se você faz a escolha para não se poupar de perder essa vida, você ganhará. Então, esse raciocínio do custo-benefício não funciona aí. Você não pensa a partir do que vai vir, das consequências. Você pensa a partir do critério do que é certo ser feito. Ganhar a vida significa fazer o bem com a finalidade de oferir algum benefício. Algum benefício. Perder a vida, abrir mão do benefício. Abrir mão do benefício, exatamente. Sim. Você percebe como é que o Evangelho está se abrindo aqui com a gente? Eu queria que o nosso ouvinte do nosso podcast percebesse isso, que quando nós nos propomos a falar sobre a fé cristã, a intenção era exatamente essa: deixar que a fé cristã fosse vista à medida que uma cortina fosse descortinada. E aí, vocês que estão nos vendo vão desenvolver a capacidade de avaliar isso aí dentro das comunidades. Saber se de fato as comunidades elas pregam essa mensagem e se vivem essa mensagem ou não. É um julgamento que cada um vai fazer. Jesus diz: olha, pelo fruto
conhecereis a natureza de cada árvore. Então, mas isso é um papo para depois, não é para agora não. Alguém, professor Timóteo? Eu fiquei pensando, não sei se é uma compreensão correta, né? O senhor faz uma leitura da criança como sendo inocente, portanto ela não está contaminada ainda com essa maldade de autoproteção que é própria de uma racionalidade capitalística. Me parece uma visão um pouquinho diferente do que é induzida na gente quando a gente olha com o olhar do Freud, né? Porque o Freud ele vai enxergar na criança a presença mais forte do id, enquanto as outras estruturas ainda estão em processo de desenvolvimento. Então a criança ela funcionaria mais pelo princípio do prazer. Então parece que a visão dele é enviesada de uma forma diferente. Ele não conseguia enxergar, né? A criança ela está mais perto do estado de natureza do que o adulto, não é? O problema é que o estado de natureza, o Freud, eu não sei se ele compreendeu corretamente o Rousseau, mas ele é leitor do Rousseau, e deve-se entender a diferença entre instintividade e se o id é a pura instintividade em ação, até que ponto instintividade e estado de natureza estão conjugados. São fenômenos que se conjugam. Parece que boa parte das pessoas tende a pensar assim. O estado de natureza representa o livre exercício da instintividade. O Rousseau diz que existe saúde moral e psicológica no ser humano no seu estado de inocência, que é pré-civilizatório. Que não existe o julgo nem da ética e nem o julgo da moral. Portanto, se não existe esses dois julgos, então nós temos uma pessoa humana, um ente social que age com fluidez, não demarcando para si ou para o eu e tu essa relação de custo-benefício, que ora acaba pendendo para um benefício exagerado de um em detrimento ao outro. Então essa marca o princípio da civilização capitalista, que é a civilização da privatização. Primeiro que disse isso é meu. Exatamente. Como é que nasce a pergunta que o Rousseau faz? Como é que nasce a civilização capitalística? Ele não usa isso, mas a civilização nasce quando o primeiro homem resolveu falar assim: olha, esse espaço é meu e ninguém toca. E quem que é o cara que fica? Quem que é o cara que faz isso? É o cara que detém uma maior habilidade, mais virtudes, mais predicados. Olha aí, é o problema da sociedade competitiva. Ele está tentando dar resposta a uma pergunta: qual é a origem? Como é que nasce? Qual é a origem da desigualdade humana? A desigualdade entre os homens. Por que uns têm de mais e outros de menos? Ele vai tentar dar uma resposta nisso, a partir dessa análise que começa lá, da análise, eu diria, não crítica, de uma civilização pré-capitalística. Será que existiu essa civilização? Pois é. Porque a relação custo-benefício é apresentado pela serpente. Sim. Não é pela serpente, não diz, olha, se você comer, você não vai morrer. Ao contrário, você será como Deus. Olha a relação custo-benefício aí. Parece um vendedor vendendo um produto, né? Exatamente. Então existe uma relação custo-benefício. Ali já existe, eu diria, primariamente um protótipo de civilização capitalística. Ali existe um protótipo de racionalidade capitalística. Então sempre quando a gente está pensando, isso vai me custar, fazer isso para essa pessoa vai me custar um prejuízinho que eu não estaria disposto a ter nesse momento. Essa é uma reflexão que tem como um carro condutor-chefe, né?
essa racionalidade capitalística. E, portanto, quando eu faço essa pergunta, eu estou dizendo o seguinte: eu não estou agindo de forma inocente, como inocente aqui. De uma forma, quando eu falo pré-capitalística, eu estou me reportando exatamente essa inocência sonhadora que existia e que era uma espécie de proteção psicológica que impedia que o ser humano lá antes da queda se sentisse condicionado por essa ou por aquela disposição de realizar ou não realizar a vontade, a partir desse componente custo-benefício. Qual é o custo? Qual é o benefício? O custo é a transgressão e o benefício, se tornar como Deus. Opa, então o benefício é grande, ué. Ele falou que era a morte, mas pelo que eu estou sabendo aqui, não é a morte. É se tornar como Deus. Ele mentiu. Essa é a sugestão, não é? É isso aí. Aí começa a primeira grande mentira, porque por isso que ele é chamado pai da mentira. Alguém no Novo Testamento disse mentiroso, ladrão desde o início, né? Como é que nós identificamos a mentira ali? O que ele prometeu não aconteceu. Então há uma descontinuidade entre o dito e o vivido, né? Eu acho que essa descontinuidade é que está presente naquela... A gente até trouxe essa reflexão, né, sobre a engenharia da maldade, né? A engenharia da maldade, a engenharia do mal. Então, a pecaminosidade entra com uma espécie de engenharia da maldade, que é incorporada pela racionalidade capitalística, e a partir disso se desenvolve uma sociedade baseada no princípio não da perda, mas sobretudo do não prejuízo. Então aí nasce a ética capitalística, que é muito antes do calvinismo. Na verdade, quando se fala de uma civilização que não pode ser baseada na perda, a gente tem que lembrar daquilo, a cruz, né? O símbolo da cruz trabalha com o pressuposto de uma ética do prejuízo. A gente pode lembrar do caso do samaritano. Ele perde tudo para salvar alguém que nem sentimento ele tem. Ele nem sentimento tinha. E, no entanto, ele está disposto a dar tudo que tem para salvar a vida daquele que ele nem conhece, nem sabe quem é. Foi casual o encontro. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Por via de regra, isso é praticamente uma mitologia. Exatamente. É uma mitologia. Pensado em termos de processo civilizatório, isso é uma mitologia. Isso é um grande engano civilizatório. E aí nós temos, então, um problema que foi criado... Esse foi, inclusive, o argumento de Freud na crítica dele ao mandamento do amor ao próximo, não é? No mal-estar na civilização. Trata-se de uma grande mentira. No ser humano, o que existe é o contrário disso, à medida que ele identifica a presença da pulsão de morte. Sim. Essa engenharia da maldade, a pecaminosidade, vamos chamar assim, ela deve ser confrontada por um ideal de superação de uma engenharia da transformação, dessa limitação ética imposta por essa engenharia da maldade, que é a engenharia da... O que é a engenharia da transformação? É o exercício da liberdade, é o exercício moral da liberdade. Não é o exercício instintivo da liberdade. Não é porque o instintivo é aquele que trabalha com o pressuposto também do custo-benefício. O Eros é assim. Quer dizer, nós estabelecemos metas a serem atingidas quando nós decidimos ou quando somos compelidos a nos entregar uma relação
marcada pelo princípio da sensação e do prazer. Quando um homem vai por uma cama com a mulher, ele vai carregado de expectativas. E o final delas tem que produzir uma espécie de experiência máxima. Experiência máxima. Alguma coisa que até o dado momento ele não tinha experimentado. Então ele vai com essa expectativa. Por isso que essa expectativa ela se torna uma expectativa meio que inédita e produz o desejo no homem de ir atrás de outras experiências para ter esse mesmo resultado, que é um resultado de natureza sensorial. Eu sentir o prazer. Eu não estou atrás do sexo, não é o sexo pelo sexo. É o que eu posso obter com essa engenharia do prazer que é produzida enquanto o sexo está efetivamente acontecendo. Que é muito bem colocada naquela canção Despacito, não é? Ali existe a promessa de uma experiência máxima naquele encontro. Sim. Fala a frase lá que aparece na música. Qual delas? Daquela italiana? Não, ela frase? É espanhola. Tem uma frase que o cara promete para a mulher uma experiência intensa, não é? Ele diz, hasta provocar seus gritos, até sim. Você esquecer o seu sobrenome. Sim. Que é um êxtase de tal maneira que ela se desconecta da própria identidade. Sim. Não é? O Roberto Carlos também faz isso, né? Sim. Naquela música Cavalgadas, né? Então ali ele também fala de uma racionalidade, eu diria, do prazer, né? Então, mas veja bem como é que o conceito de liberdade é um conceito que embaraça, que constrange, que dificulta, porque ele é pensado a partir de uma noção de período, de periodização histórica. Se é que a gente pode dizer que no momento da queda ou da pré-queda havia uma intenção de pontuar uma experiência do ponto de vista do espaço-tempo. Por isso que alguns dizem que aquilo ali se trata de uma narração mítica, porque não há preocupação de pontuar, delimitar do ponto de vista espaço-temporal onde se situa essa experiência da queda. Se não há um espaço-tempo, então a gente tem que adotar o argumento de que se trata de um gênero mítico. Portanto, quem escreveu aqui não estava preocupado em falar de uma história da experiência, mas de uma experiência que acontece no momento que, a partir dessa circunstância e desse evento, que é a queda, acaba contaminando toda a psicoantropologia humana que se constrói junto com uma civilidade ou uma civilização do mal, que pende para o mal. Aí vem, primeira abordagem, o Caim mata o Abel, depois vem as filhas do fulano, e aí deita com o pai, e aí vem a construção da torre. E aí tá, e você só vê a engenharia do mal. Matei um homem porque me pisou. Aí jorra sangue daí pra frente. Até vem o dilúvio. Aí vem o dilúvio, assim, finalmente nós conseguimos dar um basta na engenharia da maldade. Não. Porque a engenharia da maldade agora não se define pelo espaço de fora, mas está lá dentro. O problema da queda continua após o dilúvio. Não houve uma ruptura com o problema que a queda estabeleceu. Sim, né? Sim. E aí a liberdade ainda está presente? Está. Mas ela está atrelada agora ao problema da pecaminosidade, que é essa capacidade de se lançar no campo da realidade, um ouvido condicionado por uma racionalidade capitalística, por um pressuposto civilizatório de destruição. As relações são potencialmente quebráveis.
quebra da unidade afetiva. São potencialmente quebráveis. Então, para aí, mas isso aí foi criado por Deus. E viu que tudo era bom. Como é que isso virou isso aí? Como é que Deus cria algo que passa a não funcionar da forma como deveria funcionar? E aí é Deus e os seres celestiais que estão vendo lá de cima o que está acontecendo aqui embaixo. E a acusação. O Senhor não fez uma coisa perfeita. O Senhor, sendo perfeito, criou uma coisa imperfeita. Estão querendo dar um checkmate em Deus. Isso é uma coisa muito grave. Porque aqui há outros temas que começa. A maldade veio de vocês, seres humanos, pessoas humanas. Mas eu vou mandar um inocente para morrer na cruz, para vingar, estancar esse processo, inibir definitivamente a expansão dessa maldade no mundo criado, no mundo perfeito criado por Deus. Esse é o checkmate de Deus. Mas ele faz isso dentro do silêncio, da providência. Na sua soberania, ele faz isso tudo no silêncio. Ele não comunica nada a ninguém. E aí a lei é o primeiro sinal da parte da providência de Deus de que existe uma intenção de desfuncionalizar a engenharia da maldade. Nós precisamos matar o mal. Nós precisamos desfuncionalizar essa engenharia. De que forma? A lei. A disposição é mata. A lei diz, não matarás. A disposição pré-civilizada. Use a vontade para estabelecer o seu espaço a todo custo. Nem que para isso tenha que matar o outro. Mate o outro, mate a mulher do outro, mate os filhos do outro. E se institui o estado de guerras. E os liberais vão olhar para isso e falar assim, mas não pode. Esse Deus é muito mau, esse é o Deus da guerra, é o Deus que manda, vai lá e destrói tudo, e as criancinhas inocentes, mata todo mundo. A gente tem que erradicar ali um país, né, para que a gente tenha a garantia de que ele não vai representar uma oposição futura ao nosso desejo de se expandir como nação e nos tornar um império como era o Egito. Toda nação queria ser um império como o Egito. E como é que eles faziam isso? Através das guerras. Mas isso é característico de uma engenharia da maldade. E agora não tem mais como estancar esse problema. Porque isso vai se reproduzir como a síndrome smithiana lá do filme Matrix. Vai se reproduzir, não tem mais como parar. Isso é um crescimento geométrico. Smith era o personagem que tocava outro indivíduo e esse indivíduo se tornava outro. Se reproduzia, Smith, se tornava outro Smith, exatamente. Me lembra muito a reprodução de células cancerígenas também, né? Isso aí, essa sim, mesma coisa. Sim. Então nós temos um processo de expansão da maldade ou dessa engenharia do mal e que não há mais como conter. É difícil pensar nesse contexto vencer o mal com o bem. Portanto, a liberdade possa ser vista como uma disposição da psicologia humana, que é a vontade, mas que não tem um fundo ou uma natureza moral. Você entende? Então, perdeu o estado de inocência. A liberdade perdeu o estado de inocência. E sem o estado de inocência, ela não consegue realizar o bem como ideal. Existe uma dissociação entre liberdade e justiça aí. Liberdade e justiça, exatamente. O senso de justiça deixa de fazer
deixa de ter presença no ideário da liberdade. O senhor diz que em toda construção interpretativa da fé cristã, jamais a liberdade foi pensada sem compatibilização com a justiça, não é? Quer dizer, cada escolha moral na liberdade como pensada na fé cristã pressupõe a preservação da saúde, da unidade social, da saúde ontológica do outro, não é? Da própria saúde de um indivíduo que preserva a sua liberdade à medida que mantém a sua sobriedade, ao passo que, do ponto de vista da racionalidade capitalística, a liberdade se perde e se torna compulsividade, uma repetição. Compulsividade lembra, não é, o conceito de uma incontrolabilidade do indivíduo, uma repetição de movimentos feita de forma afrônica, quer dizer, sem a sobriedade para calcular os efeitos. O que a gente chama de vício. Vício. Sim. É quando a escolha é feita sem um senso de ponderação. Então, quando ela é feita sem um senso de ponderação, ela perde, ela se nega como um fenômeno de natureza moral. A liberdade, então, ela é utilizada nessa compulsividade para criar obstáculos para o próprio funcionamento Sim. dela. Se a gente pensa a liberdade como um ente, a gente faz a pergunta: como é que esse ente se movimenta? Ele se movimenta através da vontade, que pode ser condicionada ou não condicionada. Se ela é condicionada por quais pressupostos? De que mundo ela é desses pressupostos? Do mundo dominado por uma racionalidade capitalística, uma engenharia da maldade? Porque o mundo da maldade, a civilização do mal, ela cria leis. Como o mal está em franca expansão, de maneira quase que incontrolável, se pensou que a criação da lei seria um bom antídoto para controlar a expansão desse mal. O que se provou em termos de sociológicos é que isso não aconteceu. A construção desse império das leis, vez por outra chamado de democracia, é que nós queremos valorizar demais a liberdade com o conceito de democracia, mas esquecemos que, ao valorizarmos demais a liberdade com um senso de direitos amplos ou quase que irrestritos, essa vontade livre pode também desenvolver uma dependência de certas sensações provenientes de transgressões praticadas. Escato moralismo. Sim. Esse é o pressuposto que está lá, naquele artigo. Portanto, a compensação, o senso de compensação, o senso de realização, de satisfação imediata, pode acontecer pela via contraditória também. E aí, nesse contexto de uma democracia que se maximiza o poder da liberdade pela vontade, pela afirmação de uma vontade que pode tudo, ao invés da gente pensar como é que essa vontade que pode tudo vai sobreviver num contexto social em que se deve observar a lei enquanto tal. Não, ninguém vai observar a lei. Porque nós teremos prazer exatamente no oposto, em transgredir. E esse é o dilema que o Paulo traz para o capítulo 7. É um texto que fala de um eu representativo ali. No contexto
da lei, o que dá mais sensação, porque agora nós temos um eu que não é um eu instintivo, ou melhor, um eu inocente. Agora nós temos um eu civilizado, um eu que pode ter mais prazer na transgressão do que na transgressão do que na realização da obediência. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve esse dilema? Há um conceito que o senhor cunhou de primitivismo civilizado, não é? Mostra que esta civilização sofisticada, filha dos ideais humanistas, não é? Iluministas. Temos que ser iluministas, não é isso? Essa civilização sofisticada, não é? Ela construiu uma forma muito sofisticada de abrir espaço para uma racionalidade poneropática, que é o primitivismo civilizado. Quer dizer, nós desenvolvemos formas de matar, de danificar o outro, de exercer uma racionalidade para o mal, mas de uma forma que parece muito bem aceita civilizadamente. Nós temos formas de enfiar uma faca no outro, usando uma linguagem polida, não é? Numa boa intenção, né? Uma boa impressão. Quer dizer, a expansão do mal se dá em uma civilização que prometeu ser a civilização do progresso, não é? E acabou se transformando na civilização da morte, né? Uhum. Então, ela oferece meios de regenerar a própria natureza degenerada da humanidade através do consumo disso e daquilo. Aí você começa a consumir isso. É uma promessa dessa civilização. E aí você consome, obtém o que você quer e depois recebe um veredito de um médico dizendo: você está condenado à morte. Mas antes você escolheu para a vida, não é? Eu quero te dizer o seguinte: você tomou esse hormônio aí, mas esse hormônio ele tornou o seu fígado um fígado gelatina. Você não tem mais fígado, você está com os dias contados, meu filho. Não, mas não disseram isso aí. Disseram que só o trem era bom, era hormônio de gado, que eu ia ficar forte da noite pro dia. Pois é, só esqueceram de te dar um resultado dessa escolha. Você vai morrer, não tem mais o que fazer. Teve um fisiculturista que morreu lá no céu, morreu lá no avião. A pressão estava tão grande que ele não aguentou, ele morreu lá, porque estava todo morto por dentro. Andreas Moser. É isso aí. E você tem uma oferta também de benefícios com suplementos, né? Ofertas de bem-estar com a compra de um carro com estrutura tecnológica mais avançada, e etc. E daqui a pouco você pisa um pouco mais o pé, você perde um pouco mais. É um carro que te confere menos autonomia, menos controle. Você pode morrer dirigindo um carro. Por quê? Porque ele é bom demais. Eu diria o seguinte: aquele Bugatti, como é que é o nome daquela marca? Bugatti. Aquele carro lá, se eu pisar num carro daquele e entrar para dirigir, eu morro na primeira esquina. Mas aquilo é um dos carros mais desejados do mundo criado, mundo civilizado de hoje. Né? Às vezes se quer mais um carro daquele do que um Ferrari, um Lamborghini, né? É um carro, é o mais caro de todos, eu acho, se não me engano. Tem Ferraris e Lamborghinis também muito caros, mas aquele parece que é um dos mais caros. Não sei se chega a superar a marca da realeza inglesa, né? Rolls-Royce. Mas é um dos mais caros. Pois bem, então veja bem que nós estamos tentando compreender um fenômeno que é a liberdade humana,
Porque a liberdade humana é um fenômeno que não pode ser descrito nem em termos de uma compreensão sociológica. Nós não temos como capturar esse fenômeno numa abordagem científica, sociológica. Do ponto de vista psicológico também não. Portanto, Erich Fromm até tentou, né? Erich Fromm até tentou pensar a liberdade na condição de um psicanalista, mas aquilo se tornou mais filosofia do que psicologia da liberdade propriamente, porque não daria para se pensar esse fenômeno, que está muito mais associado à moralidade religiosa do que à construção de uma sociedade não religiosa, né? Vocês já leram esse livro do Fromm, Erich Fromm? Medo à Liberdade? Sim. Então, é um livro que foi publicado por uma editora chamada Zahar, no Rio de Janeiro. Antigamente ela produzia tudo que era do Erich Fromm e ela lançava. Hoje nem sei se ela existe ainda, né? Mas é um livro que é impressionante. Medo à Liberdade. Então, a abordagem acaba sendo uma abordagem truncada exatamente quando o tema da liberdade entra em cena. É aí que ela fica truncada. É aí que fica difícil falar sobre o homem na sociedade, o homem político, o homem em relação ao seu próximo, né? Como é que a gente vai tentar desenhar essa sociedade, uma sociedade que pode ser sadia, mas que no seu substrato civilizatório, ela é muito mais uma sociedade que produz a inimizade entre o homem contra o homem, muito mais a morte. E, portanto, a liberdade é o quê? É uma ferramenta de preservar a vida ou de incentivar a produção de um holocausto? O que é a liberdade? Lembra daquela cena aí, que é uma cena simbólica, né? Do Kenneth Reagan, aquele presidente lá dos Estados Unidos, aquele que apareceu. Ronald Reagan. Assim, ó, o dedo dele assim e o botão de uma bomba atômica aqui, ó. Quer dizer, se ele aperta, ele fez uso de uma liberdade, ele fez uma escolha, mas essa escolha vai produzir o quê? Um holocausto mundial. Então, o que é isso? O que é a liberdade? Eu acho que se a liberdade fosse um conceito melhor pensado pelas inteligências que estão dentro das comunidades religiosas, que fazem uso do púlpito, do microfone, mas não fazem uma reflexão ética para se pensar exatamente o espaço e o modus operandi desse fenômeno de natureza subjetiva que é a vontade livre, a liberdade. Então eu penso o seguinte, por essa ausência dessa reflexão que fala sobre a natureza desse fenômeno que é a liberdade, é que nós estamos cada vez mais criando uma dificuldade para a nossa capacidade de coexistir no espaço social. Nós estamos criando dificuldades para tornar essa coexistência cada vez mais, eu diria, distante, improvável, né? Para tornar qualquer forma de unidade afetiva inquebrável. Então hoje nós temos relação entre autoridades e sociedade civil, é uma relação complicada, potencialmente quebrável. Basta a gente lembrar o que aconteceu entre a sociedade goianiense e o seu governador, Ronaldo Caiado, há algum tempo. Sobretudo naquele tempo da pandemia, quando a sociedade se volta contra ele. Então, o líder não é respeitado e a sociedade faz uso da sua liberdade para deslegitimar as decisões que a própria sociedade transferiu para o seu governador quando elegeu ele como governador.
Então, isso que é transferir a autoridade para um agente político, numa sociedade democrática. Então, isso não deveria ser... a sociedade deveria fazer o seguinte, olha, agora nós vamos ter que pagar o pato. Nós vamos ter que fazer o que esse cara quer, porque nós elegemos ele. Nós demos ele um poder legítimo. Bom, há muitos elementos que saem dessa reflexão e dos textos também que o senhor escreveu. Existe aliás, no texto O Fim da Religião e o Último Homem, o senhor faz uma relação interessante entre liberdade sem metafísica e medo, não é? O que é a liberdade sem metafísica? Já falamos dela, mas é a liberdade que se afirma sem limites impostos por valores metafísicos, não é? Então nós olhamos para a história sem o constrangimento teonomótico, não é? De um Deus que nos vê e que também estabelece um princípio de certo e errado. Nós olhamos para a história como uma história sem a presença do transcendente, então passamos a exercer uma liberdade sem metafísica, um conceito que nasce a partir do pensamento nietzschiano, não é? E, portanto, nesse momento eu não tenho mais critério de limitação da liberdade. O único critério agora se torna a sensação. Mas à medida que esse critério se torna a sensação, eu posso consumir de tudo sem um telos, sem uma meta definida. Então os meus movimentos na história são movimentos de uma flutuação ôntica das identidades. Eu me torno um, depois o outro, não é? Um fenômeno muito bem apresentado nas redes sociais, em que as pessoas forjam personagens que se contradizem, desde que eles possam de alguma forma chamar para si o holofote e a desejabilidade do olhar do outro. E o senhor diz, então, desse movimento afrônico, desse movimento de consumo e descarte das identidades, nasce uma incompreensão do indivíduo acerca de quem ele é. É muito curioso. Ontem eu ouvi aquela canção Metamorfose Ambulante, da década de 1973, do Raul Seixas. Então ele diz que ele prefere ser uma metamorfose ambulante e dizer hoje o contrário do que eu disse antes. E mais adiante ele faz uma afirmação: eu nem sei quem sou. Então, à medida que ele vive vários personagens, ele também diz, eu sou um ator, não é? Ele constata em algum momento que ele não consegue definir a si mesmo ao longo desse processo que produziu um senso de autoindefinição e, portanto, a projeção de um medo por parte de um indivíduo que não consegue nomotizar, dar sentido aos seus próprios movimentos, não é? Que vive numa história sem logos. Então essa liberdade sem metafísica, ela nos coloca em uma situação em que nós vemos na sociedade emergirem patologias complicadas, não é? Fenômenos complicados como a flutuação ôntica das identidades. Que é o uso esquizofrênico da liberdade, né? Exatamente. Na verdade, a flutuação ela representa o uso esquizofrênico da liberdade. O mundo da arte sempre foi um mundo excentrotópico que possibilitava camuflar transtornos, não é? Sim, sim. Nesse caso, um transtorno, essa canção
sem nenhuma intenção de agredir o compositor, mas essa canção ela revela a face de uma insanidade, de um indivíduo perdido na história, não é? O senhor usou o conceito agora há pouco de afrônico. Afrônico que diz respeito a essa insanidade, sim, né? Afron. Afron. Isso. Louco. Louco, exatamente. Não tem nada a ver com Erich Fromm, é só para deixar Não, claro. Mas tem a ver com a esquizofrenia. Sim. Né? Eu queria pedir e sugerir para o professor Cláudio Ivan trazer uma reflexão a partir desse texto para a gente no próximo podcast. O fim da religião e o último homem, sim, sem dúvida. Eu acho que nós nunca apresentamos esse texto aqui, o professor Cláudio nunca apresentou, e é um texto muito bom. E eu acho que ele vai fazer uma excelente apresentação, como sempre, e vai possibilitar a gente expandir mais a nossa reflexão sobre a liberdade, né? Isso ainda dentro do conceito, né, de liberdade. Isso. Então, o conceito de liberdade é um conceito difícil de ser pensado à luz do Novo Testamento, porque ele tem uma espécie de relação ambivalente não só com a lei, mas como também o império da moral. Ao pensar a liberdade, a partir do que Paulo faz na sua análise do eu representativo, capítulo 7 de Romanos, curioso que ele começa com exposição, ele coloca o conceito para se pensar, um conceito básico, que eu diria que é o pressuposto básico da sua reflexão, da sua análise. Não cobiçarás. A minha pergunta é se Paulo está pensando no decálogo, no último dos mandamentos do decálogo ali, ou ele está pensando lá no Éden, no evento que acontece, o evento do desejo impróprio que acontece com a Eva enquanto está em diálogo com a serpente, e a partir disso ela vai e convence o Adão a dar a mordidinha que não podia no fruto da árvore proibida. Então o Paulo, eu acho que esse é um conceito que a gente vai ter que trazer, vamos ter que explorar mais ele, né? O conceito de liberdade ambivalente, mostrar que nós temos hoje, quando se fala de viver sem fronteiras, né? Então viver num mundo sem fronteiras é viver num mundo em que houve a morte da liberdade. A liberdade deixa de existir como tal num mundo em que não há mais fronteiras, não há mais o que se pensar eticamente, não há como pensar eticamente a vida humana nesse mundo. A morte do ético lá do Bauman. E que constatação surpreendente, porque o movimento da modernidade, talvez especialmente a partir de Nietzsche, nos garantiu que o mundo sem essas fronteiras éticas, especialmente as fronteiras éticas da metafísica moral, seria sim o mundo da plena liberdade do ser humano, né? Isso aí. Isso me lembrou também uma reflexão que o senhor fez há não muitos anos atrás, a partir da música do John Lennon, Imagine. Então, eu acho que essa é a contribuição para o dia. Se o professor Cláudio tiver alguma coisa a acrescentar, eu me dou por satisfeito. Não, eu também estou satisfeito. Bem, sendo assim, então a gente caminha, né, para o fim de mais um episódio. Acho que deu para perceber já a densidade, mas a relevância do tema. Não é um tema simples de ser tratado. Eu acho que revela um pouco da nossa intenção e vocação de não evitar
temas complicados, né? Não evitar perguntas complicadas, porque quando a gente faz isso, a gente deixa de lado compreensões que são fundamentais. E a gente acha que está vivendo na fé sem entender exatamente o que isso significa, né? Existe um banquete para ser desfrutado e a gente está comendo fast food, né? Eu acho que essa é a ideia. A gente está tentando oferecer, ajudar a mostrar esse banquete que está disponível para todo mundo que escolheu viver na fé. E para quem ainda não escolheu viver na fé, quem sabe seja um momento de dar uma olhadinha para ver que talvez o que se entende por fé e vida na fé tenha sido mal compreendido, né? Então, no próximo episódio, a gente continua com a pergunta atual, com esse tema, com a apresentação de um texto muito relevante que foi apresentado num seminário há alguns anos, né? E eu espero continuar contando não só com a audiência, né, a presença de vocês que acompanham, mas também com a divulgação, para que outros também tenham oportunidade de ter acesso a essas reflexões, né? Não basta, é importante curtir, inscrever, né, seja no YouTube, onde for, mas é tão importante quanto compartilhar isso com outras pessoas, falar sobre isso com outras pessoas e ajudar as pessoas a perderem o medo, né, a vencerem um tipo de resistência, às vezes cognitiva, que existe para se olhar para temas como esse e acompanhar a gente nessa jornada, que a gente entende que é uma jornada de serviço. A nossa intenção é prestar um serviço aqui. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.